Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos abundantemente e que a luz dele, Senhor Jesus, esteja chegando a hora hasta usted. Aqui estamos uma vez mais com nosso programa Obreiros em Foco, onde através deste programa, os obreiro, colaborador, CPOs, grupos, discípulos são edificados através da meditação, através dos testemunhos que Deus mostra que o poder de Ele sigue em evidência. Pero no final do programa, eu estarei de rodilhas e eu he pedido a todos os terdes que preparem uma sídia, onde esta sídia representará o trono de Deus. E coloque uma Bíblia nesta sídia, que será ele próprio Deus sentado aí, onde, nele momento da oração de rodilhas, estaremos pedindo a Deus, haga-nos justiça, porque quantos que vivem bajo la injustiça, que estão sofrendo por causa de uma injustiça. Pero, se você não é obreiro, se você nunca vindo à la Igreja Universal, mas diga, pastor Jorge, eu sou vítima de la injustiça, porque a injustiça causa uma situação de desesperação. A injustiça hace uno sofrer. Prepare um vaso com água, porque nele momento da oração, nosso Deus, que és Padre, Ele hará justiça, arrancando esta depressão, esta tristeza, este problema que está dentro de seu hogar, cada dia mais forte. Este problema que não permite que sua vida siga para adelante. Vamos clamar. Será Equador de rodilhas, Equador clamando para que Deus manifeste a justiça. Você que nos acompanha pela rede social, Facebook, Obreiros Equador, ou de YouTube, Obreiros Equador Universal, você poderá compartilhar ele programa em sua rede social. E aqueles que acompanham pela TV Universal, pela rede Aleluia, pela rádio Equantena 1030 AM e por Sonorama FM 103.7. Agora, nele momento da oração, quem está acompanhando-nos por Sonorama FM e por Equantena AM, você deve sintonizar-se, conectar-se em Facebook Obreiros Equador ou YouTube Obreiros Equador Universal para o momento da oração. A oração não será realizada pela rádio, mas você poderá acompanhá-la pela rede social. Aí se encontra nosso WhatsApp, para quem gostaria de enviar seu nome, e também o nome de toda sua família, 099-895-9144. Através de nosso WhatsApp, você não somente enviará seu nome, enviará também o nome de toda a sua família. Se você diga, pastor Jorge, eu he sido bendecida através desta oração de la justiça, de rodilha, grave, porque há pessoas me enviando mensagem de voz, dizendo-me que esta oração de la justiça está bendecendo sua vida e sua família. Haga isso, e Deus estará lhe bendecendo mais e mais. E aqueles que estão apartados, alejados, e que não têm força para regressar, querem regressar, pero não têm força, você poderá também comunicar-se com nós e esse trabalho siga com toda a força. Rescate em seu hogar. Hemos ido a los hogares de pessoas apartadas que querem regressar,
mas não tem força. E através da oração, a família é bendecida e uno recebe força para regressar aos braços de seu padre. Vamos começar o programa mostrando para você uma história de uma pessoa que foi para o altar e como hijo de Deus tomou possessão da promessa, porque a promessa de Deus não foi hecha para quedar-se em papel, ela foi hecha para ser materializada em nossas vidas. E quando um hijo de Deus, ele vai para o altar e materializa sua fé, ponendo no altar toda a sua vida, colocando no altar todo o seu ser, é impossível que este hijo ou que esta hija de Deus venga a quedar-se sem uma resposta. Veja essa história e já regressaremos com todos ustedes. Estaba quedando inválida del miembro inferior, del lado izquierdo, la pierna, una metástasis, me dijo el doctor, en el colon. 30 años pasé, muy enferma. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo era una persona muy delicada de salud, muy enferma. Tenía muchas enfermedades, unas con diagnóstico, otras sin diagnóstico, porque el médico no sabía de qué mismo me tenía tantos dolores. Tenía un problema de colesterol alto, que una vez me caí incluso con el colesterol de 500, que me llevaron al hospital y tuve ingresada 8 días, que no podía abrir los ojos. Así comencé con mi problema de salud. Y ya de ahí me fueron detectando que tenía anemia, estaba quedando inválida del miembro inferior, del lado izquierdo, la pierna. Tenía un problema en el colon, una metástasis, me dijo el doctor, en el colon, que eso me estaba, como se dice, matándome, los dolores del colon. No podía hacer mis necesidades normales. Todo lo que yo ganaba en mi sueldo, en mi trabajo, lo gastaba en medicina, porque tenía muchos dolores, muchas fuertes enfermedades en mi cuerpo. No podía dormir. De los dolores no podía dormir. Yo no dormía. Me pasaba así caminando, llorando, y todo eso en las noches porque no dormía con mi problema de salud. 30 años pasé, muy enferma. Ese era mi problema más delicado, colesterol muy alto, y eso me trajo los demás problemas. Me trajo anemia, se me caía el cabello, después me detectaron la metástasis al colon, y así era mi vida en ese tiempo. No me consideraba una hija de Dios, porque yo no lo conocía a Dios. Era una criatura de Dios, de esa manera. La Iglesia Universal conocí un día que iba a rehabilitación a un hospital y vi muchísima gente. Y me bajé y entré y me quedé en las primeras bancas de la iglesia. Y me dio por llorar muchísimo y me quedé casi todo el día en la iglesia. Pero desde aquel día nunca más sentí dolores. Dormí bien toda la noche y no fui nunca más a rehabilitación. Desde el primer día pude dormir, pude caminar correctamente, ya no me caía, ya no sentía dolores, no me tomé más medicinas, no me inyecté más. Como a los 2 o 3 meses me bauticé en las aguas y seguí adelante, ¿no? Entonces, tiempo de las campañas, yo asistía por mi salud primeramente, para ser una mujer totalmente sana y curada, y luego luché por mi familia, para que ellos también sean convertidos para Dios. De esa manera es que yo he recibido milagros en las campañas de Israel. Nunca he dejado de subir al altar hasta hoy, nunca. Siempre he recibido un milagro de mi familia, por mi salud, por mis hijos, mi vida económica. He estado muy feliz y contenta
Yo soy muy feliz cuando subo al altar en la campaña de Israel. Yo me torné una hija de Dios cuando el Espíritu Santo lo recibí en mi vida, ¿no? Le digo que es lo único que una persona puede tener gozo, tener alegría y sentirse muy bien. Si uno no tiene el Espíritu Santo en su vida, no es nada, no es nadie. Porque solamente Él es el único que a uno lo puede ayudar, lo puede bendecir grandemente, el Espíritu Santo. Cuando me levanto a orar, yo busco el Espíritu Santo. Es lo más hermoso de mi vida. Mi familia, todo en sus manos, como yo sé. Yo le agradezco eso cada día a mi Dios. Y ese es el Espíritu Santo en mí y en mi familia. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Ahora soy curada totalmente de todas las enfermedades que aquel tiempo a mí me estaba muy mal, ¿no? Entonces, toda mi familia está en las manos del Señor. Tengo el Espíritu Santo en mi vida, que es lo mejor que puede haber para un ser humano, conocer al Espíritu Santo. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Veja que Deus deseja que todos seus hijos recebam lo que Ele prometeu. Vida e vida com abundância, receba a maior de todas as promessas, ele bautismo com o Espírito Santo, que és nosso maior tesouro. Por isso que cada testemunho é uma prova que Deus sigue respondendo àqueles que buscam-lo com toda a sua fé. Se você todavia não enviou seu nome, não enviou o nome de sua família, nosso WhatsApp está à disposição 099-895-9144. Envie seu nome, envie o nome de sua família. Prepare, por favor, vaso com água. Prepare uma sídia. Esta sídia representará o trono de la justiça de Deus. Ponga nesta sídia uma Bíblia. Será ele próprio Deus sentado aí. E quando dobrarmos nossas rodilhas, pediremos a Deus, haga-nos justiça. E Ele lhe hará justiça. Esta oração não é só para obreiros, colaboradores, CPOs, grupos, nós, para todos que necessitam que um milagre aconteça em sua vida, um milagre aconteça em seus caminhos. Pero quero acordar que todos que estão acompanhando o programa Obreiros em Foco, por Sonorama FM 103.7, e os que nos acompanham também pela Rádio Ecoantena 1030 AM, a oração será realizada por Facebook Obreiros Equador, ou de YouTube Obreiros Equador Universal, pela TV Universal e também pela rede Aleluia. Por isso que no momento da oração é bueno que você vá ou para Facebook Obreiros Equador ou para YouTube Obreiros Equador Universal. Vamos agora escutar uma pergunta e vamos responder esta pergunta à luz da palavra de Deus. Vamos escutar a pergunta.
Hola a todos del programa Obreros en Foco. Mi nombre es Melissa y soy de la FJU del Templo de la Fe. Y me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el secreto para ser un hijo de Dios? De antemano le agradezco por su respuesta. Que Deus lhe bendiga abundantemente. Sua pergunta é muito inteligente. É verdade, muita gente não sabe o secreto para que uno pueda ser um verdadeiro hijo de Deus. Há quem pensa que todos são hijos de Deus. Mire o que está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Aí está o verdadeiro secreto para que uno se converta um hijo de Deus, porque um hijo de Deus não perde a batalha. Um hijo de Deus gana, um hijo de Deus vence a batalha. Um hijo de Deus não pensa em desistir. Um hijo de Deus é perseverante, é insistente, porque sabe que para Deus todo é possível. Mire o que está escrito. Pero a todos os que receberam, aí está o secreto. Pero a todos os que receberam, les deu o direito de chegar a ser hijos de Deus, es decir, a los que creem em su nome. Ou seja, para que uno receba o poder de ser hijo de Deus, o secreto é receber, ou seja, aceptá-lo. Quando uma pessoa acepta a Jesus em sua vida, involucra-lo em sua vida, coloca-lo em primeiro lugar em sua vida, esta pessoa se converte em hijos de Deus, porque os hijos de Deus carregam uma característica muito sencilla, chamada obediência. Obedece, custe lo que custe. Os que não são hijos de Deus, são criatura, eles obedecem quando lhe dá a gana, hace todo a sua maneira, por isso que a gente sofre. Mas como está escrito, pero a todos los que le receberam, a todos os que aceptaram ele como seu Salvador, como seu Rei, como seu Senhor, receberam o direito de ser hijos de Deus. Pense-lo em todo isso, porque quando uno acepta-lo, uno deixa de sofrer, uno passa a ser a morada e habitação do Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo, não há fracasso, não há recaída, não há desistência. Donde há o Espírito Santo, a luz brilha, a luz hace a diferença. Vamos a mais uma história e já regressamos para nossa meditação. Tenía un problema muy grande antes de que yo llegara a la iglesia con mi esposo, porque económicamente, porque mi esposo empezó a jugar lotería y era un vicio muy grande que tenía mi esposo. Entonces, como mi esposo tenía el problema, pues económicamente cada día era menos que llegaba dinero a la casa. Yo un día me di cuenta de que él debía $20,000. Y ahí fue donde yo dije, wow, ya eso fue lo más que yo pasé, que yo cada día lo veía a mi esposo más y más y más y más y más envidia. Y llegué al punto de que eran pleitos. Yo ya un día le dije, me voy a ir, o vete tú, ya no quiero estar contigo, porque yo veía que cada día era peor y peor. Y yo le decía algo de la lotería y él se ponía enojado. Él no quería que yo le dijera nada. Entonces hubo momentos en que yo dije, yo me voy a ir de tu vida. Y ya él me prometía que iba a cambiar y que intentó varias veces a dejar el vicio de la lotería y me mentía. Él me decía que ya no jugaba lotería y yo creía, y después por otras cosas yo me daba cuenta de que sí jugaba
y yo me ponía triste, me ponía a llorar y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué? Porque no él quiere cambiar, él prefiere estar en el vicio que nosotros, que ya dije, esto ya es mucho lo que él está haciendo. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo oí hablar al hombre de Dios, cómo vivir, ser una hija de Dios, el sacrificio. Y yo vi que yo no estaba viviendo como una hija de Dios. Entonces ahí fue donde yo me lancé, dije, tengo que vivir como una hija de Dios. Cuando yo hice esa prueba con Dios, Dios ahí cambió mi vida. Dios me dio la bendición de un negocio y de ahí fue que yo ya conquisté ese restaurante, mi casa aquí, carros. Ya no vivo la vida que vivía antes. Ahora Dios me ha bendecido mucho, pero también uno tiene que hacer sus pruebas, sus sacrificios para el altar. Después que yo viví una vida de hija de Dios, Dios me ha dado el regalo más grande, que es el Espíritu Santo. Ahora yo tengo el Espíritu Santo y mi vida ha sido diferente. Dios ha bendecido mucho, mi familia bendecida. Ahora sí vivo como una vida de una hija de Dios y mi matrimonio restaurado. El maior desejo de nosso Deus, Ele Deus Todo-Poderoso, é que uno esteja lutando, mas que uno esteja cerca de Ele, para que Ele possa estar cerca de uno. Porque quando nós nos acercamos à luz, as tinieblas perdem a força, as tinieblas perdem ele domínio, porque eu era dominado pelas tinieblas. Quantas vezes, obreiros e amigos, que eu intentei deixar os vícios, que eu tentei perdonar, limpiar meu coração. Quantas foram as vezes que eu dizia, eu vou a cambiar, pero eu não podia, porque eu vivia muito lejos da presença de Deus, buscava a Deus a minha maneira, mas quando eu me dei conta que eu necessitava me acercar a Deus, Ele cambiou minha vida e me transformou. E por isso que eu estava meditando nesse Salmo 22, versículo 11, veio a visão espiritual de Davi, de estar cerca de Deus, e Deus está cerca de ele, para que nada, absolutamente nada, podia tocar em Davi. Mire o que está escrito, não esteis lejos de mim. Foi a petição de Davi, não esteis lejos de mim, porque a angústia está cerca, pois não há quem ajude. Davi sabia que os malos, que a angústia, você sabe que há problemas, obreiros, discípulos, que angustiam, há notícias que angustiam, há determinadas situações que vêm com paquete completo para angustiar, para esfriar, para desanimar, para desistir. Mas Davi digo, não esteis lejos de mim. Não esteja, porque, pois não há quem ajude. Davi não poderia contar com a ajuda de nadie. Quantos que outros intentam ajudar e não logram, porque estão alejados. E muitas vezes nos alejamos pouco a pouco. Uno vai se alejando sem se dar conta. E quanto mais alejado, mais débil. Quanto mais alejado, mais sem direção. Quando estamos cerca, a voz de Deus é nítida. Mas quando uno está alejado, e Deus habla, cuidado, uno não escute. E Deus habla, salga desta amistade, uno não escute. Cuidado que aí há um laço, há uma trampa, uno não escute, porque se encontra alejado.
E se você que está escutando esta meditação se dá conta que algo ou alguém está alejando-te de Deus, vuelve ao caminho, vuelve rápido, porque alejado ou muito alejado, uno se converte vulnerável e as trampas e os laços derrumbam e humilha a uno que sirve a Deus. Pense-lo em tudo isso, porque o que Deus quer é que uno esteja em seus braços, é que uno esteja cerquita, sendo cuidado por Ele de dia e de noite. Nosso Deus e nosso amado Padre, é com muita fé e muito prazer que nós outros, uma vez mais, estamos aqui de rodilhas, com todas as pessoas que nos enviaram seus nomes, em nome da família, aqueles que estão pedindo justiça. Estou orando também com obreiros, colaboradores, CPOs. Estou orando com todos os discípulos que estão vivendo uma situação em que a justiça vem com toda a força, a injustiça vem com toda a força para destruir, para desanimá-los, para sacá-los de tu presença. Ó Deus meu, tu eres a justiça que cambia, que transforma, a justiça que bendice a todos os que creem. Então, Deus meu, delante de ti, ante ti, pedimos, haga-nos justiça, sana el enfermo, sana esta persona que se encontra com enfermidade incurável, libera esta persona das drogas, deste pensamento, meu Padre, de depressão, de suicídio, libera esta persona de todos os males. Meu Padre, consagra este vaso com água e bendiga todos os obreiros, bendiga a todos os colaboradores, bendiga a todos que confiam em tua justiça, em nome de Padre, de Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Estou seguro que Deus lhe bendigo abundantemente. Gostaria de acordar a todos que amanhã, martes, estaremos em todas as igrejas universais do Reino de Deus, ministrando a sanação, determinando que os enfermos sejam curados. Por isso, seria importante que você busque a Igreja Universal mais cerca de seu hogar. Aqui no Templo de la Fé, estaremos em vários horários, 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, Kennedy Norte. Você poderá vir aqui no templo, se você prefere, ou em uma igreja universal mais cerca de seu domicílio. Não vá já dormir, porque daqui um rato nós outros estaremos orando, não? Por todo Equador, às 9h45, pela rádio, e estaremos também em la Caminata de la Fé, em vivo, por Oromá TV, estaremos por Oromá TV, por Rede Aleluia, por Rádio Ecoantena 1030M e por Sonorama FM 103.7. La Caminata de la Fé, e faltando 15 minutos para a meia-noite, estaremos com o senhor o Bispo Gustavo já ali no altar para clamar por esta nação e para clamar por todos os hijos de Deus que estão nesta fé de la hogueira santa de los hijos de Deus. Que Deus me los bendiga a todos. Hasta mañana. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente
Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.